Graça e a paz dos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Hebreus, aproveitando hoje, nossa manhã na chácara, foi feito o estudo acerca de Hebreus. Então Deus confirmou a palavra hoje de manhã cedo, que Ele havia posto no meu coração. Então, por isso eu agradeço a Ele. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, no versículo 22. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Segunda oração desse versículo. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? E sem derramamento de sangue não há remissão. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de estar aqui ouvindo da Tua palavra, Deus. Então eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra o coração de cada um que esteja aqui, Senhor. Torne os ouvidos atentos, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor Jesus Cristo, com Teu Espírito Santo, Senhor, a anunciar o Evangelho Teu, Senhor Jesus, o Evangelho da remissão dos pecados e do Teu sangue derramado na cruz, Pai querido. É a Tua palavra que diz, Senhor, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, Pai. Então, em nome de Jesus, nos dá a capacidade de compreender o Teu Evangelho, Senhor. Permita, Senhor, nós possamos meditar hoje e compreender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que isso seja uma riqueza nas nossas vidas, Senhor. Amém? Amém, Senhor. Irmãos, nós falamos de muitas coisas do Evangelho, nós estudamos hoje a carta de Hebreus, e muito rica a pregação. O pastor me fez compreender um versículo que medito nele há muito tempo, é Gálatas 5, no versículo 22, que vai dizer que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, e aí ele continua. Então, a alegria é fruto do Espírito. E se a gente olhar para a palavra de Deus, ela vai colocando as coisas em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, quarto, quinto, até o nono e último fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Esse sim é o grande desafio de todo homem, é ter o domínio próprio, que é o último fruto do Espírito Santo. Então, ficou a alegria da pregação da palavra de Deus nos nossos corações. Que o Senhor possa nos alcançar com o seu amor e com a sua alegria também nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Texto esse que fala sobre sangue. E essa palavra sangue, ela causa uma certa comoção em nós. Eu lembro uma vez que uma criança chegou para o seu pai, para a sua mãe, e disse assim: papai, mamãe, a professora deu para nós hoje o sangue de Jesus. Aí o pai e a mãe se assustaram. Como assim? Ela falou assim: não, ela deu para a gente o sangue de Jesus. Eu falei: não, meu filho, ela falou acerca... Não, ela deu para nós. Como assim? Aí a criança foi lá, abriu a pasta da escola, a mochila, tirou uma garrafa toda cheia de suco de uva, aquela cor vinho, né, de vinho, e disse assim: aqui, pai, o sangue de Jesus. Né? E aquilo foi como o pai e a mãe tomaram um susto com aquilo. E quando a gente lê na palavra de Deus acerca do sangue, e a gente não entende muito dessas coisas. Muitos irmãos falam: eu não entendo muito esse negócio de sangue aí que vocês cantam, o sangue de Jesus tem poder, o sangue para cá, sangue para lá. Então eu tenho pedido a Deus que nos dê essa sabedoria, para nós compreendermos exatamente, ou pelo menos avançarmos na compreensão do Evangelho, que papel que tem esse deste sangue de Jesus, qual é a importância para a nossa vida, o que ele vai trazer para nós nessa crença, e o que ele vai enriquecer o nosso caminhar como cristão. Então eu fico com a palavra de Deus, que vai começar com: sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, vamos tentar entender um pouco aqui o que é que está se falando. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, onde é falado acerca da adoração a Deus, o culto que o Senhor vai instruir. Gênesis, Êxodo, no capítulo 29. Está aqui estes capítulos vão falar
das instruções acerca do tabernáculo, no capítulo 25, 26, as cortinas do tabernáculo, o véu, o altar do holocausto, né? Quem são os sacerdotes, no capítulo 28, o Senhor vai escolher quem são os sacerdotes, Arão, sua família, seus filhos, né? Nós temos aqui os sacerdotes, pastor Ani, pastor Paulo, pastor Janderson, né? Os irmãos que auxiliam. Então, nós vamos fazer agora um paralelo com o texto, quando ele fala da antiga dispensação, para nós entendermos o papel que tem este sangue. Este capítulo 29, nós vamos ler um pouquinho dele, ele vai falar acerca do sacrifício e das cerimônias. Na verdade, é o culto que ele vai falar. É como era realizado o culto sobre o Antigo Testamento, sobre a antiga dispensação. Como que era este culto? Qual a finalidade do culto? Para que a congregação se reunia? Então ele vai dizer aqui que a congregação se reunia à porta do tabernáculo, depois dentro do tabernáculo, por um motivo muito especial: a expiação pelo pecado, o perdão dos pecados. Então Deus instrui como será feito o culto. É como se nós tivéssemos aqui uma instrução de como nós vamos fazer o culto. Nós primeiros cantamos, que a gente fala que a gente está adorando a Deus, depois alguém dá uma notícia, um evento, uma palavra, chamamos as crianças são chamadas, recebem oração, nos dividimos em classes, as crianças vão, nós ficamos aqui, vem uma pessoa para trazer a palavra de Deus, nós fazemos o encerramento, né? Então aqui está a ordenança do culto, pela lei de Moisés, que foi dada por Deus. Então vamos lá. 29:1. Isto é o que hás de fazer para os sacerdotes. Isso é que vocês, sacerdotes, vão fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Aí ele vai começar a dizer como é que é o culto. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. 3. Os porá num cesto e trará o cesto com o novilho e os 2 carneiros. 5. Tomará as vestes e vestirás Arão de túnica e de manto. 10. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos, são sacerdotes, porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Olha a cena. A congregação reunida, não entraram ainda para dentro da igreja, estão na porta da igreja. O pastor chega, traz o novilho, põe a mão na cabeça dele. Está começando o culto. Fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão, que é o sacerdote, e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. 11. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da congregação. Imagina a cena, congregação aqui, pastor aqui com a mão sobre o novilho, degola o novilho, sai sangue para tudo quanto é lado, sai voando, espirrando nos irmãos, todo mundo pulando para o lado. Está começando o culto. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue derramarás à base do altar. Aí os diáconos correm, pegam o que restou de sangue numa bacia e sai jogando na base aqui do altar, chama os irmãos ali na congregação na porta, traz aqui, o sacerdote põe a mão naquele sangue, vai passando por todo o altar, e vamos continuar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles e queimá-lo-á sobre o altar. Traz o fígado do animal, põe aqui, traz os rins, põe aqui, acende o fogo, vamos queimar o rim, vamos queimar o fígado do animal aqui. Está começando o culto, já está? Aí continua. Depois tomarás um carneiro, traz o carneiro para o culto. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro e degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e espalharás sobre o altar ao redor. Mais uma morte de um carneiro e sai sangue para tudo quanto é lado, espirra, derrama sobre o altar e continua. Depois tomará outro carneiro, versículo 19. Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro, degolarás o carneiro. E assim vai. Versículo 21, então tomarás do sangue que estará sobre o altar, do azeite da unção, os espargirás sobre Arão e sobre suas vestes. Chama o responsável pelo culto, o pastor, no caso, pega o sangue, joga o sangue em cima dele, esparge o sangue sobre ele, sobre as vestes dele, pega os filhos, que são os que estão auxiliando o culto, espargir sangue sobre eles, para que ele seja santificado, suas vestes e também os seus filhos e as vestes dos seus filhos. Bom,
Vamos começar a falar aqui como é que esse culto sob a antiga dispensação. Nós vamos chegar no versículo 38, que vai dizer assim: isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente, culto todo dia. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, outro à tardinha. 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Versículo 45. E lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que eu tenho-os tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor. Olha, a gente faz um culto muito bonito, viu? É um culto muito agradável aos olhos. É um culto muito agradável aos ouvidos. Mas o culto que o Senhor mandou fazer, e foi feito durante anos e anos, e dia após dia, é esse culto, que tinha como única finalidade a expiação pelo pecado. Bom, vocês estão percebendo que que esse culto ele não é agradável aos olhos, ele não traz deleite ao coração, né? Na verdade, o tabernáculo era um local cheio de sangue, o altar era sangue escorrido, o sacerdote tinha suas vestes cheias de sangue, os seus auxiliares estavam cobertos de sangue aspergido, havia pedaços de animais. Então, para a pessoa entender o que estava acontecendo ali, ele tinha que realmente saber o significado daquilo, porque não era agradável. Ele tinha que ter um entendimento espiritual do que era aquilo muito profundo. Ele tinha realmente que ter fé neste Deus, porque a palavra diz que é nesta hora, naquele momento, ele se revelaria aos filhos de Israel. Os filhos de Israel saberiam que ele era o Senhor, porque o que ele estava fazendo era expiando pecado, vida por vida, porque é uma justiça de Deus, que clama pela sua lei, vida por vida. Pecou, morte. No lugar de uma morte tem que ser feita outra morte. Hebreus 9, 22. Não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Não há. Bom, vamos voltar lá para Hebreus 9, no capítulo 22 novamente. Nós já temos agora uma certa ideia de como é a antiga dispensação. E agora vamos trabalhar no texto, tentando entender um pouco mais. Vamos voltar uma oração. Hebreus 9, 22, e diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, e quase todas as coisas. Por que quase todas as coisas? Porque algumas coisas, pela lei, não se purificavam com o sangue. Por exemplo, as vestes dos sacerdotes que estavam naquele culto. Era necessário lavar as vestes com água. Então, para se purificar as vestes do sacerdote, lavava-se com água, purificava-se com água. Os utensílios que eram usados eram purificados com água. E alguns, os utensílios que eram resistentes ao fogo, eram purificados com fogo. Percebeu a figura? Se purifica com sangue, algumas coisas com água e algumas coisas com fogo. É por isso que fala que a gente é provado pelo fogo, purificado pela água, lavado pelo sangue. Está percebendo a associação? Pois é, poucas coisas. Há exceções. Há uma exceção em Levítico 5, no versículo 11. Vamos dar uma lida lá. Levítico 5, no versículo 11. O que acontece? Quando o homem era muito pobre, quando a família era muito falta de recurso financeiro e não poderia levar para expiar o pecado um novilho, um cordeiro, então ele levava aves. Levítico 5, 11. Levava aves, que era pombos,
uma rolinha. Para quê? Para fazer o ritual da expiação do pecado, do perdão dos pecados. Então diz assim na palavra de Deus: porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas e 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Versículo 13, assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Então há mais uma exceção. Quando é tão falta de recurso a família, que não poderia trazer um cordeiro, um novilho, e nem uma pomba, pudesse comprar uma pomba para levar para fazer o ritual da adoração e da purificação do pecado, então ele levava um pouco de farinha. Olha como que Deus é misericordioso, né? Lembrou até do necessitado e lembrou daquele miserável de recursos. Olha só como que Deus é misericordioso. Mas a regra geral, sem expiação, sem sangue, não há remissão dos pecados. Olha, então eu vou falar uma coisa para você, muito importante. Se diz isso a palavra de Deus, então ela é uma coisa muito boa. Porque vai dizer para nós que existe esperança para o nosso pecado. Porque pior fosse se não houvesse como perdoar pecados. Então há uma maneira de se expiar pecado. Há uma maneira de se perdoar os pecados. Então glória a Deus por isso, amém? Dê glória a Deus por isso. Por quê? Porque a lei, ela é muito dura. Na verdade, a lei tem requerimentos que nenhum homem jamais conseguiu cumprir. Os requisitos da lei para a entrada diante de Deus, para se chegar aos céus, para se chegar diante de Deus, é impossível a um homem ser alcançado. Quando alguns fariseus entraram na seita do caminho e começaram a ajudar os cristãos a levar a palavra de Deus, houve grande contenda, diz a palavra de Deus. Essa história está contada lá em Atos, no capítulo 15. Então Silas, Paulo, Pedro foram lá em Jerusalém, chamaram os apóstolos e fizeram um concílio, um encontro para resolver certas coisas. E a reclamação principal era o seguinte: olha, esses fariseus que se infiltraram na seita do caminho estão querendo ensinar agora que a pessoa, para ser salva, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assado. Aí houve uma grande contenda entre eles, uma grande discussão. E Pedro se levantou no meio da discussão e disse assim: irmãos, nós vamos carregar a dura a serviço dos nossos irmãos? Sendo que nenhum dos nossos patriarcas, nenhum dos nossos heróis da antiguidade, ninguém conseguiu até hoje cumprir a lei. Então eles entenderam então que se pregasse a salvação pela graça de Deus. Amém? É por isso que tem uma música que eu vou pedir para você cantar hoje no final do culto, que vai falar então que a sua cruz mostra a sua graça e a sua cruz mostra o amor do Pai. Porque é pela graça única e exclusiva de Deus que nós somos salvos. Amém? Então eu vou dizer para você algumas coisas para deixar o assunto mais esclarecido, para a gente não ficar com a mente confusa, tá? Então o perdão, ele é acessível a todos nós, porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nós abandonarmos os nossos pecados, esta graça de Deus que é ministrada através do sangue de Jesus, ela vem sobre nossa vida e nos liberta de todo o pecado. Na verdade, essa graça de Deus vem sobre a nossa vida e nos faz livres do pecado. Vamos dar uma lida num texto que está lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele, Cristo, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando as ofensas. Detalhe, perdoando
todas as ofensas, perdoando todos os delitos, perdoando todas as transgressões, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós e cravou-a na cruz. Amado, eu tenho uma boa notícia para você hoje, uma outra boa notícia. Deus perdoa os pecados na cruz, no derramamento do seu sangue, e Ele perdoou todos os seus pecados. Então pense só, tem alguma coisa ainda dentro de você que ainda você pede perdão a Deus? Existe em você alguma coisa sobre a qual você tem alguma dúvida que Deus te perdoou? Tem alguma coisa tão terrível que você tenha feito que você acha que Deus não vai perdoar? Amados, Ele perdoa todas as transgressões. Confessa o seu pecado. Não precisa falar muito alto, tão que o irmão do lado pode se escandalizar. Mas confessa para ele, se há alguma coisa ainda, confessa. Se é orgulho, confessa se é falta de amor, confessa se é falta de fé, se é falta de alegria, confessa se é adultério, mesmo que seja em pensamento, confessa se é lascívia, confessa se é assassinato, o desejo de matar alguém, quer que essa pessoa morra. Confessa para Deus, porque Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Porque esse sacrifício que era feito todo dia no templo para o perdão dos pecados, foi feito uma única vez, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma única vez Ele derramou o sangue por você, por mim, por toda a humanidade. E eu quero colocar aqui para você, muitas vezes nós não entendemos o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se você se arrepender do seu pecado, se você abandonar o seu pecado, essa graça de Deus vai vir sobre sua vida, irmão. Ele vem sobre sua vida e você está livre. O que eu quero dizer para você é que você não será condenado e não terá que pagar nada. Sabe o que é remir? Sabe o que é remissão dos pecados? Remir. Se você for procurar o significado da palavra, remir é saldar dívida. Uma dívida exigida pela lei. Aquele que pecar, certamente morrerá. Se você comer da árvore do fruto do conhecimento, você morrerá. Então, expiar e remir é saldar dívida. Quer dizer que nós temos uma dívida, essa dívida ela vai crescendo, a gente vai crescendo, a dívida vai crescendo, ela vai aumentando. E irmãos, a gente tenta pagar a dívida de tudo quanto é jeito. A dívida é impagável. Tem gente que quer pagar a dívida com oração. Descobre o poder da oração e fica orando: Deus, me perdoe, Deus. Amados, oração é algo maravilhoso. Fala de um relacionamento de um homem com Deus. Mas oração não é produto de limpeza. Oração não tem poder de saldar dívida. Oração não tem poder de perdoar pecado. Ore muito. Peça a Deus. Tenha um excelente relacionamento com Ele. Fala com Ele. Mas os seus pecados não serão perdoados pela oração. Por isso a gente ouve alguns pastores que não falam, não, oração. E a gente não entende, mas o que eles estão querendo dizer é isso, é que não vem nova vida através de oração. A nova vida vem através de uma fé em Cristo Jesus e no sacrifício expiatório da cruz. Mateus 26. Mateus 26, versículo 28.
Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Hebreus 1. Hebreus 1. Versículo 3. Penúltima oração. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 1 Coríntios. Bom, a gente vai aí citar textos da ceia. Este é o cálice da nova aliança, que é dado por vós. Um outro erro muito comum entre os convertidos é crer que nós devemos ter um certo comportamento. Olha só, o comportamento que vem de Cristo é um comportamento aceitável. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, os que foram alcançados pelo novo nascimento, aqueles que nasceram de Deus, certamente que tem um comportamento muito diferenciado. Mas muitas vezes há um engano de achar que o comportamento nos salvará. Não tem poder. Se nós nos tornássemos imaculados como anjos, imagina só, que você tivesse o poder de se tornar tão puro e tão santo que chegasse ao nível de um anjo. Os irmãos iam olhar para você e estar flamejando, né? Naquela resplendor, daquela glória. Eu vou explicar uma coisa para você. Isso é impossível. Em primeiro lugar, isso é impossível, porque a gente sabe que o etíope não consegue mudar a cor da pele dele, nem a onça pantaneira consegue mudar a mancha, a cor da mancha no seu corpo. Não tem esse poder. Mas ainda que você tivesse o poder de ser tão imaculado como um santo, nós vamos falar uma coisa para você. Todo o comportamento de todos os santos ditos na palavra de Deus, todo o comportamento de todos os santos até hoje, todos os séculos, e todo o comportamento de todos os santos que existem sobre a face da terra, que estão vivos ainda, não tem o poder de tirar uma mancha sequer da sujeira que são os nossos pecados. Ficou claro? Não foi dado este poder através do bom comportamento, não foi dado este poder. Abra sua Bíblia em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos. No capítulo 4, no versículo 5. Aliás, 4:4. Diz assim a palavra de Deus: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Você está querendo pagar dívida, não é graça. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, Jesus Cristo, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: feliz, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que é preciso para a salvação? O que é preciso para o perdão dos pecados? Sangue. Já foi dado sangue na cruz de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3. João, nós estamos diante agora de João, no capítulo 3. Versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, João 3:14. Evangelho de João 3:14.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece a história da serpente? A serpente que foi levantada no deserto? Essa história está contada em Números, no capítulo 21 de Números. Diz a palavra de Deus que estava lá o povo de Israel, fazendo sabe o quê? Lembra do irmão César na última pregação? Murmurando. Estavam murmurando contra o líder Moisés e estavam murmurando contra Deus. Sabe o que é que aconteceu? O que é que diz lá em 1 Coríntios 10, no versículo 10? E não murmureis, para quê? Para que não venha o destruidor a consumi-los, para que o destruidor não venha exterminá-los. Sabe o que é que aconteceu? Vieram serpentes. De todo lugar saíam serpentes. Essas serpentes mordiam o povo e o povo morria. Então o povo foi procurar Moisés e falou: Moisés, Moisés, nós murmuramos contra ti, Moisés, e murmuramos contra Deus. Agora, pois, fala com Deus para que ele diga o que é que devemos fazer, Moisés. Então Moisés orou e o Senhor falou: faz uma haste, uma cruz, em forma de uma serpente, levanta esta haste, e há de ser que todo aquele que foi mordido pelo veneno da serpente olhará para esta haste e ficará curado. Sabe o que é que diz lá em Hebreus, no capítulo 12? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como que é? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe quem que é um miserável que não consegue comprar nem um novilho e nem um pombinho para poder expiar o seu pecado? Sabe quem que é o pobre de espírito que não consegue saldar a sua dívida? Somos nós. Somos nós, esse pobre de espírito. E Deus falou na sua palavra, em João, no capítulo 3, no versículo 18: quem crê nele não é condenado. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer: longe de mim gloriar-me em algo que não seja a cruz de Cristo. Longe de mim. Porque é na cruz, é no sangue derramado na cruz, é no sangue vertido que nós encontramos a salvação e o perdão para os nossos pecados. Você tem esperança que o seu pecado vai ser perdoado? Você tem esperança que Deus te ama e pode te perdoar desse pecado? Amado, pacto da graça, a nova aliança, não se baseia em esperança, se baseia em fé, em certeza. Se você tiver esperança que você será perdoado, o medo vai roubar essa esperança tua um dia. Você tem que ter mais que esperança, você tem que ter certeza. Certeza. Não basta ter uma certa confiança de que não, eu serei salvo. É preciso ter fé que a dívida que você tinha era impagável, que o bom comportamento do credor endividado não vai salvar a dívida. Você chega no banco e fala: como é que está meu empréstimo amanhã? Está atrasado aí 5 meses. Não, mas agora eu mudei meu comportamento. Agora eu visito minha mãe, faço comida para minha esposa, dou atenção para os meus filhos. O banqueiro vai falar: e eu com isso? Não paga a sua dívida. Não é o teu comportamento que salda a tua dívida anterior. A dívida em mora não é paga por um comportamento adequado diante da sociedade, diante da igreja. A dívida que está em mora é paga através da crença, da fé, neste poder que foi derramado na cruz. E aí, todos os nossos pecados foram perdoados. Eu sou livre. Você é livre.
Você não precisa andar mais em temor de qualquer coisa que você tenha feito. Você está livre da mão daquele que te cobra a dívida. Você está livre do diabo que o tempo inteiro te atormenta. E mais, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Veja o exemplo hoje de manhã cedo daquela alegria contagiando a gente. Não é a tua aflição, a tua dor que vai expiar o teu pecado. Para com isso. Se há algum pensamento ruim que passa na sua cabeça e você não consegue tirar ele, não vai adiantar você pegar uma agulha e toda vez que ele vier você enfia a agulha no braço, sai pensamento, e ele vai embora. Não é a dor provocada por qualquer coisa sobre o teu corpo ou uma aflição mental, uma aflição que você tenha que vai perdoar o teu pecado. Então não adianta ficar renunciando a muitas coisas da vida. Amado, renuncia só uma coisa, o pecado. Renuncia isso da sua vida. Você não precisa renunciar de nada que não seja pecado. Não precisa. Pode se alegrar. Pode andar seguro. Tenha paz no teu coração. A palavra de Deus diz que através deste sangue foi aberto um novo e vivo caminho. Portanto, acheguemos diante do trono de Deus com confiança, com ousadia. Amado de Deus, no dia que os céus estiverem em chamas e os elementos se desfizerem no ar, porque diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, que os elementos se arderão e tudo se desfará, e quando o grande trono se levantar, e quando vier o juízo, o julgamento, então você vá firme, dizendo isso: eu sou salvo, porque Jesus me salvou naquela cruz. Eu sou pecador, não tinha como me salvar, mas Ele me salvou, e eu creio nessa verdade, eu creio na nova vida, eu já nasci de novo, porque é o poder de Deus sobre a minha vida. Não é qualquer coisa que eu faça, aquilo que eu deixe de fazer, que vai me levar para perto de Deus, mas é o que Ele fez na cruz, o sangue que foi derramado na cruz, para que eu pudesse ter vida, uma vida. Tudo bem que a nossa natureza é enferma, é o que vai dizer a palavra de Deus lá, quando Jesus vai falar em Mateus 9, dizendo assim: eu vim para os doentes, os que são sãos não precisam de médico. Tudo bem que o doente todo é toda a humanidade, tudo bem, eu entendo isso, mas Ele nos sarou, diz a palavra de Deus, que Ele foi moído pelas nossas transgressões, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído, mas aquilo que é a nossa paz é justamente as suas pisaduras, e por elas nós fomos sarados. Amém? Então, amado, é para você. E se você acha que isso é impossível na sua vida, se você acha que esse perdão ou alguma coisa te aflige, isso é impossível de acontecer, eu vou falar para você, leia também o profeta Isaías, que ele vai dizer que assim como os céus são altos e a terra aqui de baixo, assim também os pensamentos dele você não consegue compreender, mas ele fez. Ele vai dizer: eu não tenho amor na morte do que erra, eu não tenho amor na morte do ímpio, eu não tenho amor no que morre, eu não tenho amor por aquele que morre, mas eu quero que ele se converta e que ele mude a sua vida e que ele mude o seu caminho. Isso é o que quer dizer sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Porque se o sangue de touros e bodes eram feitos ali no antigo tabernáculo para a propiciação dos nossos pecados, muito mais agora que Deus deu o seu Filho e derramou o seu sangue por nós. Amém? Amado, então, entenda isso. Errar é do humano. Lá no livro de Pedro, ele vai dizer assim que esse sacrifício foi feito antes da existência do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Que quando Deus pensou em criar todas as coisas e criou todas as coisas, Ele já sabia que a raça humana iria traí-lo. Ele já sabia de antemão. Então Ele preparou um sacrifício para que todo o pecado de toda a raça humana fosse expiado. É por isso que Jesus, lá em João, no capítulo 17, ele vai chegar para os discípulos e vai se despedir e vai dizer assim: Pai, é chegada a minha hora. Foi para isso que eu vim. Graças a Deus por este sangue derramado, que nos lava de todos os nossos pecados,
que nos restaura, que nos dá refrigério, que nos dá paz no coração, que nos enche de alegria. A gente fica rindo, né? Acho que a gente é besta, né? Crente é tido como besta, né? Eu estava esses dias na academia, encontrei com um colega de trabalho lá. Ele olhou para mim assim, com aquela cara de espanto. Eu fui lá rindo, abracei ele. Ele deve ter pensado: o que esse cara tem na cabeça? É doido. Amados, perfeito sacrifício completo. Perdão de Deus não é igual ao perdão de homens. É um perdão completo. Ele perdoa e lança lá no esquecimento. Quando o homem perdoa, ele mostra o estágio da vida que ele se encontra diante de Deus e diante das circunstâncias que o rodeiam. Você fala: nossa, né, a pessoa perdoou, puxa vida, perdoou. É assim, ó, é um reflexo da vida de Cristo na vida dele. Quando Deus perdoa, Ele mostra a grande riqueza da sua graça, sua eterna misericórdia, perturbadora sobre todo homem, porque é divino. Esse é o dilema de Jonas. Fugi sim, Senhor. Fugi porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, clemente. E eu queria ver aqueles lá de Nínive destruídos, mas eu sabia que se eu viesse aqui, o Senhor ia perdoar eles, e isso ficou chateado. Mas Deus não. Deus se agradou. Deus perdoou você. Você já é livre. Você não precisa mais obedecer àquele que tem o império da morte. Você não vai mais morrer. Você não vai mais morrer. Você já morreu com Cristo. Se você já morreu com Ele, então você ressuscitará com Ele na vida eterna. Agora, se você ainda não morreu com Ele, pede para Ele fazer essa obra na sua vida. Amém? Eu espero ter contribuído hoje para que vocês pudessem entender um pouquinho dessa parte da Bíblia, para que a gente creia nesse sacrifício e que isso mude a nossa vida, que nós possamos ter esse entendimento, para que a gente possa andar em novidade de vida, para que o pecado que habita em nós, que está escrito lá em Romanos 7, na minha carne não há bem nenhum, o pecado habita em mim, mas que esse pecado que habita em nós, seja mortificado todo dia, toda hora, ele seja mortificado, que Jesus Cristo possa ser glorificado e reverenciado como alguém, o único, o Deus que nos amou e nos salvou. Amém?